Hoje vamos falar no mistério eucarístico de Jesus, adorar e reparar o coração de Jesus. Temos connosco o Sr. Padre Justo Lofeudo, que é missionário da Santíssima Eucaristia, uma congregação francesa. O Padre Justo é italiano e argentino, e a principal missão do Padre Justo é instaurar a adoração perpétua pelo mundo. Portanto, abrir capelas de adoração eucarística perpétua. O Padre Justo desempenhou aqui um papel fundamental para que a adoração perpétua neste santuário se concretizasse. E isso é um desejo que está na gênese daqui da vida do santuário, da história do santuário. A adoração eucarística sempre foi um desejo do Cardeal Cerejeira, do Padre Sebastião Pinto, tantas pessoas que iniciaram esta obra de Deus aqui em Almada. E foram precisos 65 anos para que finalmente a adoração eucarística não fosse só diurna ou durante umas horas do dia, mas que fosse perene. E, portanto, também estamos muito gratos ao Padre Justo. E, para além disso, cá em Portugal, ainda contribuiu para que mais capelas de adoração perpétua se abrissem, em Algés, em Santos o Velho e agora, recentemente, no Porto. E esperemos que muitas mais possam surgir. E é só cá em Portugal e no mundo, não é? Que o Padre Justo, de facto, tem se empenhado muito. Pronto, deixo-vos então agora com o Padre Justo desta sessão. Muito obrigado. Vamos a começar com uma oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instituíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem. Agora, vamos a falar do Sagrado Coração de Jesus, da Eucaristia, a ligação com a Eucaristia e reparação. Começamos com o Sagrado Coração de Jesus, brevemente, de Cristo. O Sagrado Coração é a pessoa de Jesus Cristo, na expressão do seu transbordante amor infinito, da sua infinita bondade e misericórdia, que nos foi revelada a partir de sua encarnação e consequente missão como enviado do Pai. Sempre insiste nisto São João, no Evangelho de São João, o enviado do Pai. Enviado do Pai para nos ensinar, guiar para o reino de Deus e para nos resgatar da morte com sua paixão. Pela sua paixão e morte na cruz, quando o seu coração, que tanto amava os homens, os amou até o fim. Quando se deixou trespassar para que conhecêssemos a profundidade abismal da sua misericórdia. É o coração humano de Deus, por assim dizer, glorificado após a sua ressurreição e ascensão de volta ao Pai. Ele vem do Pai e retorna ao Pai depois de fazer toda a sua obra de redenção. É o único que pode dizer que voltou à casa do Pai. Muitas vezes escutamos, não? Vimos uma pessoa morreu e voltou à casa do Pai. Não, ninguém vinha do Pai. Fomos criados, mas o único que vinha do Pai, Deus eterno, Verbo eterno, é Jesus Cristo. E agora, a ligação com a Eucaristia. Todos sabemos que a Eucaristia é o dom infinito do amor de Deus. E que nos vem da última ceia,
que o Senhor celebrou com os seus. Agora, o que aconteceu nessa ceia? Que teve lugar um momento preciso da história, mas que pertence à eternidade de Deus. É a ceia que o próprio discípulo amado que nos diz, ele deitou a cabeça no peito do Senhor. Embora não o diga, ele sentiu o pulsar do amor de Deus no coração de Jesus. Sentiu de tal modo que a definição que conservou até o fim da sua vida, São João, foi: Deus é amor. Deus é amor. São Policarpo, padre da igreja, que foi o seu discípulo, conta-nos que mesmo na sua velhice, São João só repetia que Deus é o amor. O resumo de toda uma revelação. Essa ceia é a ceia em que Jesus Cristo transforma o memorial da Páscoa judaica na nova e eterna aliança, que ele fará em sua própria pessoa. É a ceia do êxodo do pecado da humanidade através da redenção do único Salvador. Sim, pois é a ceia em que Jesus Cristo antecipa o sacrifício sangrento que ele oferecerá ao Pai e consumará no altar da cruz no dia seguinte. A mesa da ceia e a cruz formam um só e o mesmo altar, porque a paixão do Senhor começa nessa mesma noite, com a amargura e a tristeza de saber que um de seus discípulos vai trair, num prazo muito curto. Poderíamos dizer que a ceia é o primeiro ato do drama da paixão de Nosso Senhor, que continua no Jardim das Oliveiras, porque mal terminaram os cânticos do cenáculo, já no Getsemani derramou seu primeiro sangue. Seu primeiro sangue no Getsemani, como a aliança devia ser selada. São Lucas diz que soava e que as grandes gotas de sangue caíam no chão. Era o seu coração agonizante. A partir daí, os acontecimentos foram rápidos. Preso, os seus o abandonaram, Pedro negou, foi flagelado, coroado de espinhos, sofreu humilhações, escárnios, são várias sacrilégias. Condenaram na morte, despojaram das suas vestes, trespassaram as mãos e os pés. Deu-nos em herança a sua Mãe Santíssima. Pensemos por um momento nas três heranças que o amor incondicional deste coração nos deixa: a Eucaristia, o sacerdócio e a sua mãe. Apercebemos-nos da dimensão deste amor. Tudo. Se mesmo na Eucaristia, o sacerdócio, para poder ter a Eucaristia, para fazer a igreja, é a sua mãe. E Jesus grita na cruz. O seu grito atravessa a eternidade e toca o coração do Pai no infinito. Meu Deus, por que me abandonaste? Nesse grito está toda a humanidade que abandonou Deus. Nesse grito está o regresso da humanidade a Deus. Porque o grito aterrador de Adão é do pecado que o separou do seu Criador. São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios que Deus tornou-se pecado por nós. Deus tornou pecado a ele por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que pudéssemos alcançar a justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós
aquele que não conhece o pecado, para que pudéssemos alcançar a justiça de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Este é o cálice amargo que Jesus rejeita, mas ao final aceita no Getsemani. Aceitação da consequência do pecado, que ele carregar sobre si. A consequência do pecado é a alienação de Deus, afastamento de Deus. Deus, Filho de Deus, era um com o Pai e aceita para satisfazer a dívida do homem para com Deus, para nos justificar, que a justiça recaia sobre ele. Isso exige assumir o pecado de toda a humanidade e, portanto, afastar-se infinitamente do Pai, entrando nas maiores trevas. Esse é o grito na cruz, o grito do Salmo 21, que Jesus morre rezando. E Jesus perdoa e redime o pecador arrependido. Hoje estarás comigo no paraíso. A ceia não tinha acabado. E agora que se conclui a ceia da sua paixão. Na ceia pascal judaica, 4 cálices seguiam-se uns aos outros. O terceiro era o da benção, que em hebreu, berachá, ou brachá, que significa também ação de graças, significa Eucaristia, o terceiro cálice. E que um gesto também significa interessante, significa, curiosamente, ajoelhar-se, um gesto de adoração. Tanto devemos falar como devemos estar de joelhos diante da Eucaristia. Não é possível estar em pé diante da Eucaristia. E se eu não posso estar em joelhos, que ainda lembramos ao Papa João Paulo II, não podia ajoelhar-se, e lo fiz. Temos que inclinar a cabeça, mínimo. Que é questo gesto di in piedi e tomare a Eucaristia come se fosse un oggetto? È la persona di Cristo, è il Verbo incarnato, è il Dio, è il Helios, è la divinità, è Deus. Falava dos cálices. El tercer cálice es el cálice que menciona a plegária eucarística, o fim da ceia, não? O fim da ceia é quando era esse terceiro cálice. Mas a consagração do vinho era nós usamos nesse terceiro. Mas faltava o quarto. O banquete sagrado termina e sempre já acaba tudo e começam os cantos de los salmos, el Halel, el gran Halel y el Halel, esos salmos. Y la Escritura fala de los salmos, mas não fala de um quarto cálice. Fala que depois dos salmos foram para o Jardim de Oliveiras. Precisamente, não? Este cálice que faltava. O banquete sagrado termina quando Jesus bebe o quarto cálice do vinho azedo, vinagre, que lhe foi oferecido em resposta à sua sede. E como era feito no rito pascual judaico, pronuncia as palavras: tudo está consumado. O seu sacrifício está terminado. Ele disse estas palavras: entrega o Espírito e morre. Depois da sua morte, é trespassado de seu lado, jorra o último sangue com água. Do lado aberto do novo Adão adormecido, dirão os padres da igreja, nasce a igreja. A paixão e a morte na Eucaristia são o dom do coração de Cristo. A Eucaristia é o próprio Jesus Cristo. Na Eucaristia, o seu coração bate em todos os tabernáculos da terra. Por tudo isto, a sua morte e posterior ressurreição, o mistério da obra da redenção está contido
na Santa Missa. É o Filho que, pela ação do Espírito Santo, se oferece ao Pai pela nossa salvação. Como é que ele se oferece? Através do sacerdote, no qual Jesus Cristo, nosso Senhor, é personificado. E fala por meio das espécies eucarísticas do pão e do vinho, que o sacerdote, respondendo ao seu mandato de Jesus, repete com gestos e palavras o que ele próprio, Jesus Cristo, fez na última ceia. O mandamento era: fazei isto em memória de mim. Naquela ordem estava, além disso, a consagração daqueles que eram seus convidados, aqueles que partilhavam a mesma mesa, a partir daquele momento, os seus primeiros sacerdotes de Cristo. Cristo, sumo eterno sacerdote, consagra o pão, fazendo dele o seu corpo, e o vinho, fazendo dele o seu sangue, por obra do Espírito Santo, através da pessoa do sacerdote celebrante. O sacerdote empresta, por assim dizer, o seu coração, a sua voz e a sua obediência ao mandato, e a obediência a toda a igreja. E assim se opera o mistério, que se perpetua, segundo a vontade de Jesus Cristo, através dos séculos, em todas as latitudes. Jesus Cristo deu e dá-se a si mesmo o seu sagrado coração no Calvário em cada missa. A missa é o mistério da fé que faz das criaturas terrenas uma oferta divina. O pão que já não é pão, o vinho que deixa de ser vinho para se tornar cada e todos a Eucaristia. Porque a Eucaristia é tanto o vinho consagrado como o pão consagrado, como os dois, desse pão e vinho. Isto é a persona viva, verdadeira e real de Jesus Cristo. Portanto, a relação é direta, unívoca, ou seja, uma equivalência perfeita entre o Sagrado Coração, que representa Jesus no centro do mistério, que é o seu amor incriado, a sua misericórdia, que faz do Filho de Deus uma vítima para a nossa salvação, e igual à sua presença na Eucaristia. Esse Sagrado Coração, repito, bate na Eucaristia. E por isso, atenção. Atenção, porque não é de estranhar, portanto, que nos milagres eucarísticos apareçam tecidos de um coração humano. Milagre dell'anziano, está aí. L'anziano, não sei se conhecem l'anziano, é conhecido em Itália, muito no mundo. É do ano 700, são mais de 1300 anos que aconteceu. Era um monge basiliano, sacerdote. Ele não acreditava na presença real, na presença de Jesus na Eucaristia. Não acreditava. Acontece, um sacerdote que não acredita. E diante dos seus olhos, o pão se transformou em carne e o vinho em sangue. E isso aconteceu 1300 anos atrás. Hoje, faz all'anziano, achareis isto, um milagre. Ainda, depois de tanto tempo, de 1300 anos, está a carne, está o sangue. Não é só um milagre, são vários milagres. Vários. Porque isso, depois de tanto tempo. Depois o terceiro milagre é que quando fizeram, como se diz? Experiência, não, ensaios, viram que a carne é carne de um tecido de endocárdio, da parte interna do coração. Como se aqui o sangue humano, o grupo como a Santa Síndrome, não? De Turim, o grupo AB, que acredito que é, não me lembro se é negativo ou positivo, mas o mesmo sempre o mesmo. Mas ainda mais,
de um sangue de uma pessoa viva, agora. São muitos milagres. Não? Também, eu me lembro, Legnica em Polônia, eu tive a graça de contribuir para que ter adoração perpétua a Legnica. Este milagre aconteceu no ano 2013, 12 anos atrás, não menos de 12, porque foi pelo Natal de 2013. E aprovado da igreja. O que aconteceu? Caiu a hóstia. Mas não porque lá aprendem na boca, como se deve aprender a comunhão, como é a forma católica de sempre. E agora, mas caiu porque o sacerdote tinha problemas, como tenho eu, a vezes não dou comunhão por isso, porque perde sensibilidade nos dedos e depois caiu. E ele podia consumir, não fiz isso. Deixou a parte e pôs uma piscina, com água, como se faz sempre. O protocolo é isso. Se põe na água e foi ao tabernáculo sacrário e fechou ali. E passavam os dias. É sempre igual, porque uma vez que na decomposição da matéria, da hóstia, do pão, que tem hongos, fungos, só isso, já não tem mais presença. Mas isso sempre estava. E ao final viram carne e sangue. E fizeram, tomaram três laboratórios, sem dizer da proveniência, para ver que era. E um deles, todos disseram que era de tecido do coração humano. Mas um deles, o forense da polícia, diz que era de um coração em agonia. O coração de Cristo. O coração em agonia. Por outras palavras, sim. Por isso, atenção. Por outras palavras, podemos identificar o Sagrado Coração com a Sagrada Eucaristia, com toda a pessoa do Cristo. Falamos agora da revelação do Sagrado Coração. A primeira revelação, coração, Sagrado Coração sempre, mas como falar do Sagrado Coração, a primeira revelação foi da Santa Gertrudes, a Grande, no final do século XIII, 1200, final dos 1200, que teve revelações privadas sobre o Sagrado Coração, que ajudaram a aprofundar a compreensão do Sagrado Coração de Jesus. No século XVII, temos, em primeiro lugar, São João Eudes, não? Embora não tenha sido o primeiro apóstolo da devoção no Sagrado Coração de Jesus, na sua forma atual, mas foi, no entanto, ele que introduziu o culto do Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria. Como disse o Papa Leão, o outro Leão XIII, em 1903, no decreto de beatificação, diz: foi o primeiro que, por inspiração divina, lhes deu um culto litúrgico. Mas foi ao mesmo tempo que Nosso Senhor se manifestou a Santa Margarida Maria Alacoque. E fez em muitas ocasiões. Estas são revelações. Outra foi inspiração de São João Eudes, mas contemporânea. Entre 1673 e 1675, pede-lhe que dê a conhecer o seu amor a todos os homens. Mas o que é interessante, é importante notar que as manifestações se deram sempre quando a santa estava em adoração. Sempre em adoração. Numa ocasião, apareceu... também a Sor Lúcia foi em Tui, quando viu todo a teofania, não? A Santa Trindade, era em adoração, estava fazendo a hora santa de quinta-feira. Bem, agora, numa ocasião, apareceu tudo resplandecente de glória, com as suas 5 chagas, e brilharam como 5 sóis.
Por toda parte, mas sobretudo o seu peito adorável, saem chamas que se queixam da frieza dos homens para com seu amor não correspondido. Ele diz-me, é muito mais doloroso do que tudo que sofri na minha paixão. São os frios que rejeitam todos os meus esforços para lhes fazer bem. E pede-lhe que comungue sempre que a obediência permita, e que comungue nas primeiras sexta-feiras de cada mês, e na hora santa, todas as quinta-feiras à noite, da quinta a sexta-feira, acompanhando na tristeza mortal que sentiu no Jardim das Oliveiras. Em junho de 1675, durante a oitava do Santíssimo Sacramento, enquanto Santa Margarida Maria estava na adoração, sempre, o Senhor mostrou-lhe o seu coração e deu aquela famosa mensagem. Aquela mensagem que todos conhecemos. Este é o coração que amou tantos homens que não se poupou a nada até exaustão, e a construção para eles mostrar o seu amor. E não recebeu da maior parte deles senão ingratidão pelas suas irreverências e sacrilégios e pela frieza e desprezo que metem neste sacramento do amor. Mas o mais doloroso para mim é que são os corações consagrados a mim que me respondem desta maneira. Mas como fala para este tempo, a indiferença à Eucaristia, como se fala a comunhão, o modo que se fala a comunhão. O Papa tem tantas coisas que fazer que foram mal feitas em todo este tempo. Tanto mal, tanto, que não sei, mas eu oro para que eles também restabeleçam a Eucaristia. E um modo católico de tomar a Eucaristia, que foram mais de 1000 anos, mais se tomou a Eucaristia na mão, mais. Quando disse que os primeiros siglos tomavam na mão, não é verdade, não. Puniam na mão, mas tomavam com a boca, mas não se pode tomar a si mesmo. É um dom que vem de Deus. Não é uma coisa que eu prendo a mim, tomo a mim mesmo. Isso não existiu mais. E o único texto que eles falam é de São Cirilo de Jerusalém. Mas tem uma coisa que é muito importante para ver que não era assim. Ele diz, quando tomais a comunhão, fazei um trono com as mãos. Mas o que diz? Pôr a mão esquerda embaixo e a mão direita. Agora, como se faz? A comunhão cá, que eram todos surdos, todos faziam a comunhão com a mão esquerda. Não, isso demonstra que não era assim. Poniam mais um telo se diz, um tecido, e daí prendiam. Mas ainda assim, isso foi proibido, com excomunhão. Por quê? Porque caíam partículas. Agora, é uma falácia, não é verdade que prendiam com a mão. Não. Porque senão se podia tomar os vasos sagrados. Como vai ter a comunhão? Proibido, com excomunhão. Se um leigo tomava um vaso sagrado. As coisas sagradas são para as mãos sagradas, consagradas. Não que o sacerdote seja melhor, não. Ou o diácono. Mas porque é assim, o sagrado, o presbitério para os presbíteros, não para que a gente vá, viene, como acontece agora. Devemos recuperar o sacro, o mistério. Como o Papa falou agora com as igrejas orientais, felicitou a eles por guardar o mistério, a mistagogia, que se levar o mistério, que isso é importante. Perdão, porque vou para lá. Mas... Agora, para reparar estas e outras faltas, recomendava, entre outras coisas, que os homens comungassem com espírito de expiação, que é o que se chama a comunhão reparadora. Isso. E súplicas e orações durante 1 hora, que se chama propriamente a hora santa.
exercício de piedade que a igreja não só aprovava, mas enriquecia com copiosos favores espirituais. Além disso, que na primeira sexta-feira, depois da oitava de Corpus Christi, se dedique uma festa especial para honrar o seu coração, comungando nesse dia, fazendo expiação com uma honrosa reparação, para reparar as indignidades que recebeu durante o tempo em que esteve exposto nos altares. Indignidade no tempo que estuvo exposto nos altares. Atenção, tem pessoas que vão, sim, como se fosse, não sei. Não. Prometo vos também, diz-lhe, que o meu coração se dilatará para derramar abundantemente as graças do seu divino amor sobre aqueles que me derem esta honra e fizerem com que ela seja dada. Honrar o coração de Jesus. Ele promete grandes graças. Finalmente, 23 de agosto de 1856, o Papa Pio IX estendeu a festa do Sagrado Coração de Jesus a toda a Igreja Católica. Em suma, perante o direito de Deus a ser reconhecido no seu amor de Criador e Salvador, e, portanto, amado, adorado, venerado, agradecido, obedecido, temos perante o amor incriado, manifestado no Sagrado Coração de Jesus, os deveres de amor e de reparação. Por todas as injúrias, indiferenças que recebemos. Um dever é a resposta amorosa da nossa consagração, e outro dever é a reparação. É decir, amor chama o amor, reparar com amor. E também a justiça chama a reparar. Por isso falamos agora de reparação. As ofensas devem ser reparadas. A justiça divina deve ser satisfeita. O Papa Pio XI, o mesmo Papa que instituiu a festa de Cristo Rei para toda a Igreja, cujo centenário será recordado neste ano, neste santuário. Este Papa Pio XI dice na sua encíclica Miserentissimus Redemptor que é um dever prestar ao Sacratíssimo Coração de Jesus essa honesta satisfação que se chama reparação. Na encíclica recorda a consagração feita ao Sagrado Coração e combinada com este pedido de reparação, dizendo: se a primeira, principal coisa na consagração, que você fará nessa consagração, não? A primeira principal coisa da consagração é que o amor do Criador seja correspondido pelo amor da criatura. Segue-se espontaneamente outro dever, o de compensar as injúrias de algum modo infligidas ao amor incriado a Deus, se foi desprezado pelo esquecimento, ultrajado pela ofensa, chamamos habitualmente a este dever reparação. A justiça exige a expiação das ofensas feitas a Deus e a restituição da ordem que por ele imposta. Porque quando tinha uma ofensa, tinha uma destruição dessa ordem. Ordem essa que foi violada pelas nossas faltas. O amor, pelo contrário, exige o amor. Né? Diz que, não sei se em português, amor com amor se paga, não? Se diz, né? Esta restituição é sofrer com Cristo e oferecer-lhe, a partir da nossa pobreza, alguma consolação. E qual é a melhor maneira de reparar? Qual? Oferecendo a Deus o que mais podemos oferecer. Que não seja, senão, o seu Filho. Oferecemos Filho de Deus, a Santíssima Trindade. Dai o ensinamento do Anjo da Paz às crianças da Louca do Começo, na primavera de 1916, assim relata a irmã Lúcia. Dice, passou-se bastante tempo, fala do tempo da segunda aparição do anjo, porque a terça aparição existe. E fomos pastorear os nossos rebanhos para uma propriedade dos meus pais,
que fica na encosta do já mencionado monte, um pouco mais acima dos Valinhos. Depois de termos merendado, combinamos ir rezar na gruta que ficava ao outro lado do monte. Logo que aí chegamos, de joelhos, com os rostos em terra, começamos a repetir a oração do anjo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-los, etc. Não sei quantas vezes tínhamos repetido esta oração quando vemos que sobre nós brilha uma luz desconhecida. Erguemos-nos para ver o que se passava e vemos o anjo, tendo na mão esquerda um cálice, sobre o qual está suspensa uma hóstia, da qual caem algumas gotas de sangue dentro do cálice. O anjo deixa suspenso no ar o cálice, ajoelha junto de nós. Isto tudo está ensinando muito. E o anjo, o céu, se ajoelha diante da Eucaristia e nós vamos aí em pé. Oh Deus, é por ignorância, não é por outra coisa, não é por maldade. Agora diz, e faz-nos repetir 3 vezes: Santíssima Trindade, Padre, Filho, Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço vosso preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferença com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Santíssimo Coração e Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois levanta-se, toma em suas mãos o cálice e a hóstia, dá-me a sagrada hóstia a mim, e o sangue do cálice dividido pela Jacinta e Francisco, dizendo ao mesmo tempo: tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. E prostrando-se de novo em terra, repetiu conosco outras 3 vezes a mesma oração, Santíssima Trindade, etc. E desapareceu. Nós permanecemos na mesma atitude, repetindo sempre as mesmas palavras. E quando nos erguemos, vimos que era noite. E por isso, horas de irmos para casa. Incrível, não? E isto no Portugal, cá, a grande aparição do século XX ainda está ali, cá. Tem que coisas proféticas que ainda não aconteceram. Fátima, o anjo, ainda mais, anjo do Portugal. Eu não conheço o anjo da Argentina, o anjo da Itália. Quanto devemos adorar e reparar cá no Portugal. Em todo o mundo, obviamente, mas digo por estas graças tão grandes que tem. Na oração, para além da oferta de Jesus na Eucaristia, notam-se 2 coisas. Primeiro, reparação, para reparar. Segundo, intercessão, ou seja, as exigências respectivas da justiça reparar, e da misericórdia de Deus interceder por os pobres pecadores. A justiça exige a reparação, porque a honra de Deus, a sua infinita santidade, foi manchada. A misericórdia de Deus, que deseja que todos os homens se salvem, pede-nos que intercedamos pelos pobres pecadores, por aqueles que estão no caminho da perdição. Intercessão de palavras e de atos, orações e sofrimentos oferecidos por eles. Ouviste falar das promessas do Sagrado Coração? Tenho a certeza que sim, não? Pois, daí que vem a devoção dos primeiros 9 sábados, sexta-feiras do mês. Das revelações feitas a Santa Margarida Maria, encontram-se as 12 promessas para aqueles que honram o seu divino coração. Jesus arde de amor pela humanidade e quer beneficiar-nos. Ele fez tudo para nos salvar. Encarnar, morrer por nós, dar-nos a sua mãe e também esta devoção. A Santa diz-nos que Jesus mostrou-me
como esta devoção é, por assim dizer, o último esforço do seu amor, a última invenção da sua caridade sem limites. Essa é a interpretação dela, mas poi Deus, a sua mãe, como última salvação no Fátima. É isso, a última. Recordo como está nas promessas, temos lá, não? Podemos ler, não? Primeiras, alma consagradas ao meu coração, darei as graças necessárias a seu estado. Casados, solteiros, religiosos, sacerdotes. Todos temos um estado e temos que ter essa graça de estado manter. Segundo, darei paz às famílias. Terceiro, consolareis em todas as suas aflições. Quarto, serei o seu refúgio, o porto seguro durante a vida, especialmente na hora da morte. Quinto, derramarei abundantes bênçãos sobre os seus empreendimentos. Sexto, os pecadores encontrarão no meu coração a fonte e o oceano infinito da misericórdia. Sétimo, as almas mornas tornam-se fervorosas. Oitavo, as almas fervorosas elevam-se rapidamente a grande perfeição. Noveno, abençoarei as casas em que a imagem do meu sagrado coração é exposta e honrada. Muitas casas se vê ainda, não? E tem que entronizar a imagem na porta, no ingresso. Décimo, darei aos sacerdotes a graça de mover os corações endurecidos. 11º, as pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome escrito no meu coração e nunca será apagado dele. 12º, a todos os que a comungarem nas 9 primeiras sextas-feiras contínuas do mês, o amor onipotente do meu coração concederá a graça da perseverança final. Se vai ao céu, ao paraíso. Esta significa a conquista do céu. A perseverança final é um dom gratuito da bondade de Cristo. Agora, condições para obter as graças prometidas pelo Sagrado Coração. Primeiro, receber a comunhão sem interrupção durante 9 primeiras sextas-feiras consecutivas. Isto é, recebê-la em estado de graça, não? Tendo se confessado em pouco tempo. Segundo, ter a intenção de honrar o Sagrado Coração de Jesus e de alcançar a perseverança final. Eu faço isto com esta intenção. Terceiro, oferecer cada comunhão como um ato de expiação pelas ofensas cometidas contra o Santíssimo Sacramento. Contra o Santíssimo Sacramento, sempre a Eucaristia. A indiferença, o modo de comungar que nos é devido, tudo isso. E concluímos com uma história e com uma oração. A história é de um homem de Itália, italiano, que abandona a religião católica. Primeiro por causa de sua militância política extremista, anarquista, comunista. Odiava profundamente a igreja, enquanto era voluntário na guerra civil na Espanha, foi como voluntário, comprou um punhal com a intenção de matar o Papa. Quando regressou à Itália, aderiu à pseudo-religião adventista, pois não é cristiano, é secta. Uma tarde, saiu com os seus filhos para preparar um sermão para a sua comunidade, contra a Imaculada Conceição de Maria. E foi a procurar um lugar tranquilo, não? Encontra um lugar sossegado para escrever e para os seus filhos brincar. Não? A certa altura, não vê os mais novos e pede ao mais velho, aos filhos, que os vá procurar. Ele não regressa. Também não. Agora, se preocupa. Encontra-os numa gruta da zona ali, que estavam ajoelhados e repetiam: que bela senhora, que bela senhora. Ele fica desesperado, grita porque os rapazes estão possuídos e de repente vê a Virgem e cai de joelhos. Ela diz-lhe: eu sou aquela que está na Trindade divina. Eu sou a Virgem da Revelação.
Questa è l'apparizione di 3 fontane. Lì a 3 fontane è stato un martirio di San Paolo. Sai perché si chiama 3 fontane? Perché apparecieron 3 fontane, perché dicono che quando cortaron la cabeza pegó 3 veces, tac, tac, tac. Y lì apparecieron 3 fontane, 3 fontane. Allora dice, perseguisme, basta, come dice San Paolo, il Signore. Entra no santo redil, tribunal celeste na terra. Assim se chama a igreja. O santo redil, tribunal celeste na terra. O juramento de Deus é e permanece imutável. As 9 sextas-feiras do Sagrado Coração que fizeste, carinhosamente citado pela tua fiel esposa, antes de te lançares no caminho do erro, salvaram-te. Iba a matá-lo. Quem queria matar o Papa, que o Papa era Pio XII, era Bruno Cornacchiola, Salino. Aí, giovane, poi è stato tutto branco, con barba. Era un apostolo di Maria incredibile, questo uomo. Un uomo santo. Figlio di un che essere un Papa, un santo. Il primo incontro teve lugar en 3 fontane, en 1947. A partir de ese momento, Bruno tornó-se un grande e fiel apóstolo de María y dedicó toda su vida y obra de salvación dando testimonio con su vida, o seu testimonio y sus actuaciones en muchos lugares. Conocí personalmente Pio XII, mostró, dio a daga, a la faca, y los sucesivos papas hasta su muerte en 2001. Todos conocían, todos, y aprobaron no directamente, implícitamente 3 fontane. Tanto que el Papa John Paolo II envió para uno de esos, porque es 13 de abril, si no me lembro, si lembro bien, 13 de abril es la data, ¿no? Fue en 1947, va a ser 13 de abril, el día de 3 fontane, no señora la revelación, no señora del Apocalipsis, que significa los últimos tiempos. Y una vez envió a un cardeal a celebrar misa, cardeal Descour, muy amigo suyo de Papa Juan Pablo II, o mismo que envió también a Civitavecchia, porque él acreditaba, era verdad. Ahora, vamos a oración para, hacemos todos juntos para concluir. Oración expiatoria, el Sagrado Corazón de Jesús. Podemos poner. Ah, no, si me pongo de pie no ven, ¿no? Pongo acá. Santísimo Jesús, cuya caridad es derramada sobre los hombres, es tan ingrata no retribuir, como esquecimiento, o desdém e o desprezo. Olhai para nós aqui constrados diante do vosso altar. Queremos preparar com especiais manifestações de honra esta indigna frieza e os insultos com que o vosso amoroso coração é por toda parte ferido pelos homens. Lembrando-nos, porém, de que também nós tantas vezes fomos manchados pelo mal e sentindo agora uma grande dor. Imploramos, sobretudo, a vossa misericórdia para conosco, dispostos a fazer expiação, não só pelos pecados que nós próprios cometemos, mas também por aqueles que, perdidos e afastados do caminho de saúde, se recusam a seguir-vos como pastor e guia, obstinados na sua infidelidade e sacudiram o jugo suavíssimo da vossa lei, especinhando as promessas do batismo. Ao mesmo tempo que queremos expiar toda a acumulação de tão deploráveis crimes, pretendemos reparar cada um deles em particular, a imodéstia, a falta de jeito na vida e no vestir, a insídia que a corrupção tende sobre as almas inocentes, a profanação das festas, as miseráveis injúrias dirigidas contra vós e contra os vossos santos,
os insultos lançados contra o vosso vigário e a ordem sacerdotal, as negligências e os horríveis sacrilégios com que profanaram o próprio sacramento do amor divino e, finalmente, as culpas públicas das nações que desprezam os direitos e o magistério da Igreja por vosso fundar. Oxalá possamos lavar estes crimes com o vosso sangue, entretanto, em reparação da honra divina violada, apresentamos-vos mediante conspiação da vossa Mãe Virgem, de todos os santos e dos fiéis piedosos, aquela satisfação que vós mesmos ofereceste um dia na cruz do Pai, e que renovais todos os dias nos altares, prometendo todo o coração compensar, quando estiver no nosso alcance e com o auxílio da vossa graça, os pecados cometidos por nós e pelos outros, a indiferença a tão grande amor, com a firmeza da fé, a inocência da vida, a perfeita observância da lei evangélica, especialmente a caridade, e também impedir com todas as nossas forças as injúrias contra vós, e atrair quanto podemos para vos seguir. Aceitai os vossos pecados, ó Jesus Clementíssimo, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Reparadora, a oferta voluntária de expiação, e com o grande dom da perseverança, conservai-nos fidelíssimos até a morte no vosso culto e serviço, para que todos nós possamos um dia chegar à pátria convosco, como o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, agora como sabeis que eu sou a adoração perpétua, é a minha missão, o meu coração está ali, está na adoração perpétua e na nossa Mãe Maria, Ministério Mariano Eucarístico. Agora, por intercessão de Maria Santíssima, pido a vós, de aqueles que ainda não estão como adoradores, de fazer uma hora, de tomar uma hora de adoração na semana, que é nada como tempo, nada, não é menos de 1% do tempo disponível, uma hora semanal, mas tanto, para vocês, para todos, para a igreja, para este lugar, para tudo, irradia, o Senhor irradia todas as graças, chama a todos vós. Aqui temos como está? Bem? Pode caminhar ou não? Está um pouco assim, Lúcia, agora se tem inscrições, não? Agora para inscrição, ficha de inscrição, e agora estão disponíveis. Sim, temos sim. Eu gostava de dizer para o Sérgio. Como? Eu gostava de dizer para o Sérgio. Algés, sim. Sim. Eu faço aqui também, mas começar. Sim, mas podes fazer, cai lá. Sim, vedi, Algés, fantástico. Te vou falar com o Padre Arthur. Agora, fazemos assim, dou a benção, O Senhor esteja convosco. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Id em paz. Muito obrigado.